político promete inovação. O munícipe, ele cobra emprego. E como que fica a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Como inovar? Como trazer dinheiro? Como melhorar os cofres públicos de uma cidade que necessita deste trabalho? No Papo de Gabinete de hoje, nós trouxemos a grande visita, um grande nome da cidade de Mongaguá, ele que está atuando como secretário de Desenvolvimento Econômico Municipal, ele que tem passagem no jurídico da SP Trans, já foi gerente regional do CDHU, ele que já foi vereador, vice-prefeito, ele que tem bagagem política, técnica e todos os demais. Está aqui conosco hoje Rafael Redó. Rafael Redó, é uma honra, é uma felicidade contar com você. Se apresente. Obrigado, Ferro, meu amigo Dr. Fernando. Obrigado a todo mundo. Aliás, já de antemão, quero desejar aí que esse podcast seja iluminado, seja de sucesso. Adorei já esse projeto, gostei já do nome, Papo de Gabinete. Falar um pouco de gestão pública, falar um pouco da nossa cidade, ou da política em geral, né? Falar da região, do estado de São Paulo, do nosso país. Eu que sou apaixonado por esse tema, né? Tem uma vida aí, uma história, uma experiência muito grande, apesar de ser novo, tenho 38 anos, já com os cabelos brancos, mas eu entrei na gestão pública em 2006. A gente conversando aqui no bastidor, eu estava tentando lembrar quando que foi a minha primeira portaria, né? E foi na Câmara Municipal como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Mongaguá em 2006, ou seja, já se vão 20 anos aí, né, atuando em gestão pública, em vários cargos, em várias missões, demandas, tanto em cargos comissionados como cargos eletivos, né? Eu acho que tem acho que tem essa bagagem aí, esse peso na balança por conta da experiência que se forma para a gente poder atuar e chegar hoje onde nós estamos, né? Num governo como secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, graças a Deus, sempre onde eu passei, procurei deixar bons resultados, um bom trabalho, né? Saber se comportar na gestão pública. Então, eu tive um bom histórico aí. Claro, herdei um pouco isso do meu pai, né? Herdei muitas coisas da minha família. Sempre também foi muito atuante na questão da cidade de Mongaguá, não em cargo político só, mas também no comércio da cidade. Meu avô foi o primeiro comerciante aqui de mercearias, né? Um dos primeiros da cidade de Mongaguá, o seu Ramon. Muitas vezes, quando a gente passa na história da cidade aí, nas campanhas, o pessoal comenta, né, do seu Ramon da mercearia, dona Guelmar, o seu Roque, a dona Dulce da Igreja Católica, meu pai político, minha mãe professora. Então, tudo isso me deu uma certa bagagem aí para estar sempre na gestão pública da cidade, representando a população, que eu acho que é representando a cidade e principalmente atendendo a população, que eu acho que é o maior dos feitos aí que a gente tem dentro de uma gestão pública, né? Eu fico muito feliz, não somente com sua história, mas com toda a bagagem que ele vai nos abrilhantar aqui nesse episódio. É um dos primeiros episódios, gente. É um dos primeiros episódios. Nós estamos trazendo um conceito de problematização, mas também solução de problemas. Olha que interessante. Papo de gabinete. O que nos diz a respeito? O que nos reflete o papo de gabinete? Você literalmente entender a rotina da administração, o problema da administração e como solucionar esse problema. Nós sabemos, como Mongaguá e outras tantas cidades, têm sofrido por falta de arrecadação, têm sofrido por dificuldades financeiras, como o Brasil inteiro. Burocracia, que é a palavra-chave que eu iria usar logo em sequência. Por quê? Porque se a gente for analisar, o desenvolvimento econômico local passa muito enquanto o secretário. Então, assim, a figura do secretário, ela tem um peso muito grande. Então, aqueles que não têm uma compreensão do qual seja o desenvolvimento econômico local, toda a cidade que se instaura, ela tem que tratar essa temática. Toda cidade político-administrativamente organizada, ela tem que tratar essa temática. Então, o que nós queremos? O que nós queremos com a inauguração desse episódio, com a inauguração desse quadro? Nós queremos demonstrar a ressignificação da administração pública. Ressignificar a administração pública. Eu falo isso porque quem vos fala teve uma experiência de 12 anos dentro da administração. Então, eu comecei como menor aprendiz numa autarquia municipal e assumi a gestão pouco tempo depois. Eu fiz minha faculdade, tornei-se em direito, advoguei, e aqui estou eu, agora com o nosso escritório, com o nosso podcast, trabalhando e tentando demonstrar que a administração pública brasileira, sim, ela tem jeito. Sim, ela pode ressignificar.
E a ideia, Rafael, vou ser muito sincero, a ideia de trazer você aqui é literalmente, não somente alavancar a nossa conversa, mas demonstrar como desenvolver uma cidade economicamente. E aí a pergunta base, para começarmos o nosso episódio de hoje. Quais são os desafios atuais da sua gestão, da sua pasta, da sua secretaria? Considerando que faz o quê? Um ano já de governo? Quase um ano, né? Passado 10 meses aí da gestão com a prefeita Cristina Wiasowski, né? Na verdade, Mongaguá passou por essa, vamos dizer, uma turbulência, porque acaba tendo um mandato tampão ali, né? Um interino durante 6 meses. Então, imagina só como é difícil você dar ritmo na cidade, dar ritmo nos trabalhos, né? Do que precisa. Ainda mais que você sabe muito bem dessa parte, Fernando, porque foi justamente a mudança da legislação da parte de licitação, que Perfeito. aconteceu bem nesse período, 2025, né, para cidades que não atenderam aos prazos antes de 2025, passou a vigorar a nova lei, dia 1º de janeiro de 2025, a nova lei de licitação, e isso gerou uma certa, um novo modelo de concorrência pública que muitas das vezes os municípios não estavam até preparados, não estavam ali derrapando um pouco para conseguir emplacar contratos, licitações, compras, prestação de serviço para a prefeitura. Então, eh eh, ju a somado isso à questão de ter um mandato tampão de 6, 8 meses, né, 7 meses ali mais ou menos, é claro que a cidade ela não vai se desenvolver, vai ficar, muitos pontos falhos ali, né, para dar ritmo na cidade do que a cidade precisa atender, seja lá no uniforme escolar, material escolar, remédio, desde do copo que a prefeitura precisa comprar para fornecer aos departamentos e tudo mais, o copinho d'água, como os equipamentos, né, de informática, os contratos, as soluções que precisam ali de uma reforma, manutenção, enfim, tudo aquilo que, se não tinha nenhum contrato vigente, teria que fazer um novo contrato, né? Você acabou tendo uma falha aí na questão do tempo, né? Para você emplacar tudo isso. Então era um grande desafio, foi um grande desafio. Na minha pasta, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu falo e sempre falei que ela é uma secretaria meio, né, ela não ela praticamente ela conversa com as demais secretarias, né, ela emplaca programas, ela emplaca projetos, mas muitas vezes a execução desses programas são feitos nas outras secretarias. E a gente sempre procurou fazer essa harmonia entre as pastas e, pela primeira vez, Mongaguá tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela existia no papel, né, mas ela não existia na prática, ela não atuava. Tanto que quando uma das primeiras medidas quando eu cheguei foi verificar quais programas que existem para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, seja em cunho regional, estadual, como federal. E lá, juntamente com a Secretaria do Estado, né, de Desenvolvimento, a gente se aproximou para buscar os programas, buscar os projetos, recursos, o que pudesse trazer para a cidade de Mongaguá. Então a gente tem programas hoje de financiamento, de crédito para empreendedores, como o Banco do Povo. Nós temos o Qualifica São Paulo, que é um programa de qualificação técnica, né, profissional, para a gente poder dar oportunidade para aquelas pessoas ou que queiram empreender, ou que queiram exercer uma prestação de serviço. A gente tem o PAT junto com o governo federal, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, para aqueles que estão buscando o primeiro emprego, ou estão buscando até a questão da baixa, né, do desemprego, a baixa da carteira, ou foram admitidos e precisam de um apoio ali do posto de atendimento ao trabalhador. Temos o Sebrae, aliás, o Sebrae para nós uma grande bandeira que vem nos ajudando e muito a exercer a política aqui, as políticas públicas de desenvolvimento econômico, que o Sebrae nos aproximou do empreendedor, do empreendedorismo, de tudo que é falado hoje. Tanto é que em menos de um ano a gente buscou aí já o prêmio Prefeitura Empreendedora e a gente conseguiu esse selo em Mongaguá. A prefeita recebeu o troféu, a gente cadastrou o nosso projeto, que é o Festão da Praia, Festival de Inverno do Empreendedorismo. Nós cadastramos no programa Prefeitura Empreendedora e conquistamos esse selo para Mongaguá como uma pauta do turismo, uma pauta do empreendedorismo, uma pauta cultural também, que é o Festão.
e social, inclusive, e aí a gente conquistou. Então, tudo isso a gente coloca na prateleira como serviços, né, resultados, trabalho na ponta. É claro que tem muito mais coisas. Tem reformas de legislação, a gente tem que ainda pensar, e estamos aí dentro de comissões dentro da gestão pública, falando sobre a reforma tributária, que vem agora, a partir do dia 1º de janeiro também, com novo modelo, né, de tributação. A gente vai falar, e estamos já em estudos na questão da lei de uso e ocupação de solo, né? Posteriormente, junto com o pessoal do Obras, do Código de Obras, código do que pode, código de posturas, né? Na questão da construção civil, que eu acho que isso é um grande, uma mola propulsora aí que movimenta a nossa economia. A construção civil sempre foi e sempre vai ser muito forte, e a gente precisa sempre propiciar para que quem trabalhe com isso, seja ramo imobiliário, seja construção civil na ponta, seja as lojas de material para construção, depósitos, para que a gente possa sempre movimentar essa cadeia econômica que é muito forte. Nós temos como turismo da cidade de Mongaguá um grande alicerce nosso, né, que eu acho que é o maior, nossa maior característica, e aí envolve turismo, não só aquele turismo de praia, de verão, que vai agora falar sobre a nova reurbanização da Orla da Praia, né, novo modelo de quiosque de praia, de comércio na Orla da Praia. Já tratamos e fizemos um projeto embrionário aí, que é o Ambulante Feliz, nessa última temporada de verão. Ou seja, tem muita coisa que vai acontecendo. Nos 10 primeiros meses, falar que nós vamos mudar a história da cidade de Mongaguá e vamos conseguir transformar e emplacar tudo aquilo que a gente quer, não dá. Não tem como. Muito por conta daquilo que você falou muito bem, pela tua experiência que você também tem na gestão pública, que é o quê? A burocracia, a falta de recursos, né? O entravamento que tem, uma coisa que você precisa, muitas vezes, para você realizar, você tem que passar uma lei na Câmara, tem que ter a dotação orçamentária, você tem que ter, tá estipulado ali numa lei, diretrizes orçamentárias ou numa PPA, né? Então, tudo isso, quem é gestor tem que estar ciente, porque se ele assumir um cargo técnico desse, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele coloca o CPF, a assinatura dele em tudo, ele é um ordenador de despesa, mas muitas vezes a população que está lá na outra ponta, que está aguardando o serviço, talvez não saiba de todos esses atos, todos esses procedimentos. Uma das questões que nós estamos enfrentando agora é justamente a entrega de material escolar, né, e uniforme para os alunos da rede municipal, que as mães cobram e cobram com direito, estão certos, porque os filhos já estão estudando há 6 meses e não recebeu o uniforme, e falam: "E aí, e o uniforme? E o material escolar?". E é lei municipal, só que não entende que o processo está passando por uma licitação, uma concorrência pública, que foi impugnado, que o Tribunal de Contas desceu para ver se o processo estava ok ou não, pediu recomendação lá, pediu para atender alguns apontamentos, a prefeitura, a secretaria, o órgão jurídico teve que fazer aqueles apontamentos, só que tudo isso leva o tempo que lá na ponta as pessoas estão esperando. Seria muito bom se pudesse comprar, né, disponibilizar o dinheiro, pega 3 orçamentos rápido, vai lá, produz, compra, paga e já entrega, como é às vezes na nossa casa ou na nossa empresa. Mas no poder público não é assim. Na gestão pública, ainda mais sempre fiscalizado, né, por órgãos de controle, seja um tribunal de contas ou pode ser até um ministério público, né, uma polícia, polícia federal, justiça federal, enfim, tudo isso dependendo da verba, né, da onde que vem os recursos. Se for um governo federal, certamente você vai passar pelo crivo também da Justiça Federal. Então, se não tiver tudo certinho ali, então isso para nós técnicos a gente domina, a gente sabe, e a gente vai ali acompanhando e vai resolvendo aquelas demandas, aqueles problemas, né, dentro do processo. Mas lá na ponta, para o aluno, para a mãe, para quem está passando hoje numa UPA, num pronto-socorro, numa escola UBS ou na rua que precisa pavimentar, eles querem o resultado, né, o quanto antes, porque não aguentam mais passar por tempos e em tempos faltando tal solução ou tal serviço da gestão pública. Então, é basicamente isso, tentar equilibrar isso é um grande desafio, né? E quem se encarrega de ser gestor
participar da gestão pública, sendo secretário ou um cargo eletivo, às vezes até de vereador, vice-prefeito a prefeito, ele tem que saber que essa é uma responsabilidade, né? Então, não pode se esconder, não pode se furtar da responsabilidade que tem com um recurso público com atendimento à população. Perfeito. Rafael, em primeiro lugar, eu quero parabenizar. Eu falo muito, se você quiser ir me cortando, não tem problema. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o secretário pelos projetos executados, né? Com certeza, de tantos que você já mostrou, já falou. Eu já pude acompanhar muitos desses projetos, eu realmente ouvi, e eu vi a assertividade que eles trazem, né? Quanto a essas matérias de educação, licitação, eu até prefiro me esquivar em alguns pontos aqui, considerando a matéria que a gente trouxe, Sim. né? Mas não tem como a gente fugir da problemática, né? Eu não sei como está hoje o cenário em gestão pública. Porque aqui a gente tem, como a gente trouxe no início, né? A gente quer apresentar o problema e dar um norte de solução. E aí, no caso, você levantou o problema e demonstrou como que está essa situação. Mas aproveitando a deixa, existe prazo? Existe algum norte de caminho para a resolução desse problema? Como que está hoje? Você como secretário da base ali do governo, como que está hoje? Você diz na questão da educação. Exato. Então, hoje, o Tribunal de Contas teve uns apontamentos, foram sanados todos esses apontamentos, né? Novo edital, acho que já foi publicado. Eu não sou da pasta, Perfeito. mas isso é o que a gente, entre secretários, muitas vezes conversando, vai se atualizando, mas não sou eu que acompanho, não sou eu o ordenador de despesa nesse processo. Perfeito. Eu dei aqui um exemplo do que acontece para todos nós, seja qual for a secretaria, e nós estamos suscetíveis a acontecer isso exatamente. Entendi. Porque na concorrência pública, a gente não sabe o que as empresas lá podem estar nas suas estratégias ali de vencer aquele processo, o pleito, que eles podem estar fazendo, né? Pugnando, como que pode estar correndo toda aquela questão do processo. Mas esse caso específico da educação foi exatamente isso, né? Teve uma questão aí de impugnação do edital, acho que o primeiro edital, e aí o Tribunal de Contas desce, ele avalia se ele segue com aquilo ou não, e aí pediu para sanar alguns pontos, esses pontos a administração sanou, e aí acredito que já o novo edital, nova atualização dessa concorrência pública já está sendo feita, né? Então a gente não consegue estipular prazo, né? Quando que isso vai chegar na entrega do material, mas é muito importante, muitas vezes até os conselhos de educação que tem, conselho de pais, muitas vezes quem é um pouquinho mais envolvido com a gestão pública, e conselho é muito importante isso para dar o equilíbrio, né, a participação tanto das pessoas técnicas, né, de uma gestão, como também da sociedade civil, né, de quem quer ali falar, olha, escuta, eu queria entender aí por que ainda não chegou o material escolar na escola. E aí quero fazer parte desse conselho para fiscalizar, ou para dar minhas opiniões, ou para levantar as informações, enfim, para ter o entendimento mais correto ali, porque realmente você falar com 65 mil pessoas de uma só vez sobre o mesmo tema é mais difícil, né, para você ter um entendimento. Agora, com conselho, com gestão da secretaria, ou gestão da escola, você vai ali dialogando e atualizando a todo momento. Mas eu vou dar um outro exemplo já na minha pasta, na minha secretaria. Nós criamos a legislação do Selo de Inspeção Municipal de Mongaguá, o SIM. Todo produtor que fabrica algo aqui de origem animal, ovos, mel, a gente tem um grande produtor aqui, um grande empresário que é do ramo de pescado, né? Sardinhas, essas questões, ele precisa de um selo para ele não ter que buscar a formalização dele com os órgãos estaduais ou federais, ele pode fazer essa formalização com o governo municipal. E ele tendo esse selo, ele pode vender, muitas das vezes, num grande comércio, um mercado da cidade. Ele pode vender para a merenda da cidade, né? Olha aí como tem uma ligação. Isso movimenta uma cadeia produtiva e econômica. E aí, Mongaguá já teve lá atrás a lei, mas nunca regulamentou. Então, só a lei, ela não funciona. Ela precisa de um decreto regulamentando e operacionando tudo aquilo. E aí nunca foi feito. Aí nós fizemos esse ano a lei. E aí nós fizemos a lei e estamos na fase do decreto. Estamos há quase 4 meses para formalizar o decreto.
entendendo toda essa o operacional do selo de inspeção municipal. Nos faltava uma médica veterinária para atender isso. A prefeita foi lá, a pedido nosso, requisitou uma médica veterinária de um concurso que nós tínhamos vigente. Ela já começou a atuar. Estivemos recentemente no Consaúde do Vale do Ribeira, numa reunião entre 20 prefeituras, para entender da possibilidade de um consórcio dessas 20 prefeituras, ou seja, o mesmo selo de inspeção municipal daqui de Mongaguá, esse produtor que produz em Mongaguá e queira vender em Jacupiranga, ele vai poder, tendo esse consórcio. Só que isso tudo demanda tempo. E lá, talvez na ponta, esse produtor, hoje ele está na informalidade, ele pode estar num risco de saúde pública, porque estão falando de alimentos, as pessoas consomem esse alimento muitas vezes, e se ele está informal, ele está invisível, se ele tiver qualquer problema de ordem de saúde pública, ele pode estar contaminando pessoas, entendeu? Então, olha as responsabilidades que envolvem. Não é um simples, faz um decreto aí, formaliza, passa na Câmara, na Prefeitura, publica e está feito. Você está tratando de vidas, direitos das pessoas, você está falando da parte econômica, produtiva, enfim. Então, eu dei um exemplo que parecia ser simples. Agora, imagina, e voltando para a educação, imagina tanto de materiais escolares, uniformes escolares, para mais de 11 mil, 12 mil alunos, se eu não me engano, que tem hoje na rede. Então, não é simples, né? E ainda mais com toda a burocracia que é a gestão pública. Mas, assim, para quem gosta, para quem está lá dentro, e todo trabalho tem o seu trabalho, independente, se você vai numa empresa também, você vai ter desafios, dificuldades e tudo mais, né? E para quem está na gestão tem que entender que essa é a tua responsabilidade, você tem que tocar, né? Você não vai se refutar, porque a lei agora está mais burocrática, está mais dura, está mais inflexível, está mais isso, está mais rígida, agora tem que fazer TP, tem que fazer... né? E aí você vai falar assim, eu vou pular fora? Não pulo fora do barco, tem que arregaçar a manga, estudar, você se capacitar com os melhores, se ligar com os melhores ali e botar o negócio para andar, né, para fazer, seja onde for. Se você tiver qualquer secretaria, qualquer cargo comissionado, cargo até eu posso dizer aqui até para os comissionados, para os efetivos, né, para quem passou num concurso público e acha que entrou hoje numa gestão pública, fala, estou garantido, estou tranquilo, meu salário está todo final do mês está lá, posso fazer isso, como posso não fazer, que o meu salário continua pingando lá na minha conta, e jamais, não pode ser assim. Você está tratando com a vida das pessoas. É o que eu falo, gestão pública. Essas são as pessoas, são a tua cidade, é teu país, é teu estado. Então você não pode, e isso é uma dor, muitas vezes que eu vejo, e eu no final vou até te fazer um convite para um projeto que eu tenho aí, que a gente já conversou nos bastidores, mas eu quero te fazer um convite, Fernando, porque eu acho que é uma dor que nós precisamos sanar. Tem muitas vezes as pessoas que entram num cargo ou efetivo ou comissionado tá achando que está em céu de brigadeiro, que está acomodado. E não é assim. Você tem que se empenhar, você tem que trabalhar, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que se preparar. Muitas vezes a gestão pública está muito ligada à política, às indicações políticas, e mesmo que você é uma indicação política, você tem que saber que ali você tem uma responsabilidade, né? Então, em tudo isso é que eu acho que esse projeto do papo de gabinete, essa questão de falar com gestores públicos, seja de qual linha for, pode ser uma pessoa, como eu falei, efetiva, passou no concurso, está há 20 anos lá, e às vezes essa pessoa de 20 anos lá, 40 anos lá, ela fala assim, eu sempre fiz assim. Ah, mas eu sempre fiz assim. Esse tal do eu sempre fiz assim na gestão pública, muitas vezes não cabe, porque a lei muda, se atualiza, os tempos são outros. Quando uma pessoa, um funcionário fala para mim, um servidor fala para mim, eu sempre fiz assim, eu lembro para ele, eu falo, antes de 2000 não tinha lei de responsabilidade fiscal. Antigamente você podia fazer, você tirava o dinheiro da gaveta da mesa do tesoureiro lá, já pagava o que você queria. Após 2000, né, com a lei de responsabilidade fiscal, mudou muita coisa. Agora, com a nova lei, a 14133 de licitação, mudou mais ainda. Então, você precisa estar toda hora se atualizando e, claro, evitando, né, não deixando que aconteça aquilo que a gente muitas vezes vê nas TVs aí, corrupção, empresa que é de vinho fornecendo oxigênio na pandemia, umas coisas doidas, né, que infelizmente, e não é exclusivo do Brasil, tá, gente? Já falo aqui, olhando abertamente, não tenho problema com isso.
não é exclusivo do Brasil e ponto. Isso você vê na Suíça, você vê nos Estados Unidos, você vê em muitos lugares. Que muitas vezes é ruim no Brasil, como isso é tratado. Muitas vezes aqui é normalizado, isso é ruim, muitas vezes, né? Ou até a questão da impunidade, né? Às vezes, países de primeiros mundos, quando acontece isso, não fica impune, né? Vão pagar a conta. E aqui no Brasil parece que às vezes, a gente estava discutindo outro dia numa roda de amigos, os valores astronômicos que são pegos aí às pessoas envolvidas em escândalos, que você não consegue contabilizar aquele dinheiro todo. Você não consegue falar o quanto e sempre é ligado, ou é bet, ou é banco, ou infelizmente, tráfico, né? As organizações criminosas. E aí, quando você vai falar das matérias, quanto que foi auferido ali de valores ali, você não consegue contabilizar, você não tem ideia de quanto que é aqueles milhões, né, que muitas vezes se fala na matéria. Mas, enfim, gestão pública é séria, é responsável. Eu sou apaixonado porque eu vivi, cresci nesse meio, assim como você, eu fiz minha faculdade de Direito, né? Durante esse período, eu era assessor, entrei na faculdade, tranquei minha faculdade por um tempo para virar vereador, voltei, terminei a faculdade terminei a faculdade, fui reeleito vereador, não prestei a ordem, não fiz estágio, que acho que foi para mim uma grande dificuldade, faria um pouco ao contrário agora, né? Mas depois, quando eu estava gerente regional da CDH1, outro cargo comissionado no estado de São Paulo, eu fui lá e consegui a minha ordem, né, a OAB. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade sempre onde a gente está. Show de bola. Ó, vocês viram que o Rafael fala, né? O homem fala, é assunto atrás de assunto, aí a gente vai ter que fazer uma condensação depois, né? Para fazer corte, tá Tá excelente fazer corte aqui, né? É multifinalitário aqui, né? Rafa, eu preciso te passar uma visão. Vamos lá. E aqui vai ter vai produzir um contexto aqui provocativo também. Eu também faço assessoria jurídica para órgão público. E eu tive, mês passado, aproximadamente, ali no Vale do Ribeira, né, conversando com algumas cidades, entendendo as dores, oferecendo parcerias e assim por diante. E ali eu descobri umas situações que eu vi Mongaguá relacionada. Qual seja, geração de emprego. Pergunta já na lata. Por que a nossa cidade sofre tanto com falta de emprego? Aí sobe uma segunda pergunta. Por que a nossa cidade, não somente como sofre tanto com a falta de emprego, mas como falta as empresas virem, trazerem essas políticas públicas? Qual que é o problema? E aí eu quero falar como um cidadão. Qual que é o problema de Mongaguá que faz com que essa geração de emprego seja praticamente extirpada? Vamos lá, ótima pergunta, porque é o que a gente está vivendo nesse exato momento com a questão do desenvolvimento econômico da secretaria que eu faço parte. Mas vamos lá. Historicamente, que eu penso, quando eu era vereador, antes de sendo assessor, ou até quando fui vice-prefeito. Mongaguá, nós temos a nossa grande característica é o turismo. A gente sempre ouviu falar de candidatos políticos, muitas vezes falando, não, porque tem que ter indústria, tem que ter empresa na cidade. Mongaguá, era muito difícil você atrair empresa, indústria, grandes portes de empresas para a cidade. Mongaguá, você vai lembrar que a segunda, terceira, quarta quadra dos bairros, muitas vezes, era chão de terra. Não chegava a internet. A gente tinha pontos aí e teve um prefeito, teve 2 gestões aí que trabalhou uma zona industrial na cidade de Mongaguá, ali no Jussara, mais ou menos, entre o Jussara e a Genor de Campos, e ali era exatamente para atrair, ter 5, 6, 8 empresas, né, gerando emprego na cidade. Uma das primeiras que veio, e eu até vi uma entrevista de um ex-prefeito, ele falou corretamente nesse sentido, ele falou, a empresa que veio muitas vezes de fora de São Paulo, ela veio com a mão de obra de São Paulo. Quem estava ali na empresa, que era de Mongaguá, trabalhando, que era de Mongaguá, estava trabalhando na recepção, no cafezinho. E muitas vezes no chão de fábrica, quem trabalhava era a pessoa que vinha de fora, um metalúrgico, né? Alguém que já vinha com a qualificação, porque lá é um grande centro. Lá um SESI, SESC, Senat, eles emplacam muito isso porque vai ter mais demanda. Aqui não, aqui era o final de semana, aqui era o veraneio, aqui era a temporada de verão, aqui era vamos descer para a praia. Não vamos descer para trabalhar, vamos descer para curtir o carnaval, vamos descer para curtir o verão, vamos pegar uma praia.
Então, as cidades do litoral, e principalmente litoral sul, ficaram muito mais característica de turismo, veraneio, final de semana. Um polo industrial de Cubatão, aqui na nossa região, é um ponto fora da curva, mas não tem praia, não trabalha-se tanto turismo. A cidade de Santos com Porto de Santos é outro ponto fora da curva. Recentemente, a cidade de Praia Grande, que cresceu com o turismo, porque quando a gente fala, Praia Grande não cresceu com as empresas, cresceu com o turismo. Como gerou turismo, gerou população, claro que, obviamente, uma coisa puxou a outra. Aí veio grandes empresas, grandes comércios, veio empresa, e aí a cidade evoluiu. Mas primeiro ela focou na questão orla da praia, turismo, grandes prédios, e foi shopping, e aí foi aí que Praia Grande deu a virada de chave. E Mongaguá sempre foi, Mongaguá em Peruíbe, sempre foi aquela cidade que, assim, para nós, é a princesinha das praias, continua sendo, nunca vai mudar para mim, pelo menos. Mas é aquela questão, é de passar a temporada do verão, né, o réveillon, o carnaval, as férias escolares, a hora que o pessoal desce, sai do interior, sai da capital, vem aqui para casa de praia, que limpa a casa inteira, que limpa a piscina e tudo mais, e eu acho que a característica nossa era essa. Qual é o nosso desafio hoje? Realmente é se trabalhar a questão do emprego. E o emprego hoje, Fernando, eu posso dizer uma coisa, eu tenho conversado com muitos, isso é óbvio, não é 2 mais 2 é 4, mas é opiniões, né, de pessoas que trabalham nas áreas. Mas o emprego hoje é algo cada vez mais complexo, no sentido do que aí você vai me entender. Primeiro, nós temos uma carga tributária muito alta, fato. Número 2, para o empresário investir em mão de obra, ele adoraria, o empresário, certamente, pagar um salário muito melhor para a sua mão de obra, muito melhor. Mas quanto mais ele paga imposto. Mais ele paga se eventualmente tiver uma justiça do trabalho, uma ação judicial, que depois vai cobrar dele com juros, correção, multas e tudo mais, e vai, se for um pequeno, médio empresário, vai quebrar ele, pode quebrar ele, chegar a quebrar. Número 2, hoje nós temos uma situação de empregos informais que as pessoas trabalham e tiram o seu próprio sustento sem precisar ser CLT, sem precisar ter uma carteira registrada, sem precisar ter um patrão. Então ele vai, posso falar nomes aqui abertamente, mas Uber, iFood, Mercado Livre, entregas, delivery, tudo isso que ele faz, ele vai tirar muitas vezes, vai ter um orçamento mais ou menos de 3 mil, 5 mil reais, e ele não precisa, ele faz o próprio horário dele, não tem patrão, claro, ele não tem os direitos trabalhistas, ele não tem CLT, isso até está sendo discutido a nível nacional, mas isso mudou muitas vezes, a pessoa prefere fazer isso, alugando carro, alugando moto, fazendo iFood com bike, fazendo entrega, do que muitas vezes ir para uma SLT que ele vai ganhar R$ 1.800, né? Muita parte daquilo que o empresário está pagando está indo para impostos, né? E ele não vai ter, ele não vai ter um ganho real, né, no orçamento dele. Outra questão, que aí é uma discussão política, de lado de esquerda e direita, eu não estou aqui para entrar nisso, mas programas sociais. Muitas vezes, o pessoal que está no programa social, ele pode ficar muitas vezes acomodado, e ele já recebe aquele orçamento, e ele fala, por que eu vou trabalhar se eu já estou recebendo aqui o meu programa social? Então, não estou aqui dizendo se é bom ou ruim, se é eu estou falando a soma de tudo isso impacta muitas vezes que hoje tem gente querendo contratar e não acha mão de obra. E aí nós vamos para uma segunda questão, que é o trabalho nosso na secretaria de tentar mudar isso, é a qualificação profissional. Eu tenho vários cursos gratuitos, eu tenho cursos de bandeira Sebrae, bandeira Qualifica São Paulo, bandeira Senat, que muitas das vezes eu tenho dificuldade de preencher a turma. A gente divulga, a gente põe em site, põe em carro de som, a gente faz stories, a gente chama o pessoal, liga o pessoal, a pessoa às vezes até se inscreve e não vai fazer o curso. Então, isso é um problema cultural, muitas vezes, que para quem está interessado em emprego, ele vai buscar. Ele tem hoje plataformas, hoje ele tem LinkedIn, ele tem Trampolim, ele tem várias ferramentas que podem auxiliar ele a ligar ele que está procurando um emprego e alguém que está contratando, né? Seja em Mongaguá, seja fora. Não é uma dificuldade de Mongaguá, é uma dificuldade de muitos lugares. Mas quando a gente vê grandes cidades que já têm área portuária, megapolo, industrial, eles acabam tendo um pouquinho mais de oferta, né?
e aí tendo mais oferta atende um pouco mais a população. Nossa grande dificuldade sempre foi a questão de oferta. Mongaguá não tem hoje uma indústria que emprega mais de 100 mil mais de 100 pessoas. Eu ia falar uma besteira, 100 mil, obviamente, mas 100 pessoas. Então, hoje um shopping consegue empregar mais que isso, né? Ser um polo industrial, uma indústria que esteja, emprega mais que isso. Então, você dá uma rotatividade muito maior, um atendimento muito maior para a população. Então, a soma de tudo isso é que muitas vezes tem que se enxergar. Porque senão fala assim, Mongaguá não vou para lá não, porque ela não tem emprego. Emprego até tem. Muitas vezes, você vai procurar o emprego informal, ou até esse, como eu citei, e você vai procurar também a uns que exigem experiência, qualificação, e você precisa ter que estar atendendo aos critérios, né? E a nossa sempre, que a gente pede sempre aos servidores da nossa secretaria, busca ativa. Quem está oferecendo emprego hoje, liga com a gente. Põe para até um recado que eu acho que o teu programa pode nos ajudar muito aqui. Põe no PAT, porque o PAT a gente vai fazer a divulgação. Você está contratando um motorista, você está contratando um garçom pizzaiolo, uma recepcionista, um secretário, quem for, põe no PAT que nós vamos fazer essa ligação com as pessoas que estão no nosso banco de dados cadastrados, se qualificando muitas vezes, e aí a gente pode dar uma oportunidade para essa pessoa que muitas vezes está desempregada ou está numa questão de voltar ao mercado de trabalho. É nosso desafio. Perfeito. Rafael, eu sou do ambiente acadêmico também, né? Eu gosto muito de estudar, eu coloco a teoria à prova no conceito prático, né? Então, gestão pública, eu tenho hoje um MBA em gestão estratégica da administração pública. E ali a gente reforça muito o conceito de políticas públicas. E aqui você apresentou um problema que eu cresci aqui, né? Então a gente sabe como que é a cidade, né? A gente sabe como que é esse cenário que basicamente quase que é o mesmo, né? De anos atrás. A minha pergunta base é: existe alguma política pública, no contexto técnico, existe alguma política pública que confronte esse conceito histórico? Ou melhor dizendo, existe alguma política pública para trazer o McDonald's, por exemplo, para trazer o Burger King, para trazer empresas do ramo de varejo, de alimentação? Existe alguma política pública ou alguma articulação política que envolva e traga isso objetivamente? Perfeito. Tua pergunta é pertinente. Nem combinamos, né? Pode falar isso. Mas o que é mais interessante isso. Nós criamos também esse ano, agora em abril, o programa Desenvolve Mongaguá. É um programa que a gente atende diversos programas estaduais, federais, como eu falei aqui. Por exemplo, Facilita São Paulo. Quem quer empreender na cidade de Mongaguá vai ter hoje facilidades para abrir a sua empresa em Mongaguá. Se ele abrir uma empresa, ele vai estar certamente gerando emprego, ele vai estar pagando seus tributos na cidade, ele vai estar movimentando a economia da cidade. Então, a gente aderiu ao programa Facilita São Paulo justamente para isso. Vamos buscar nosso selo, se Deus quiser, esse ano vão ter novidade aí do selo também Facilita São Paulo 2026 para Mongaguá. E tudo isso abarca dentro de um programa chamado Desenvolve Mongaguá. E é muito interessante você falou do McDonald's, mas antes do McDonald's eu vou falar um negócio. O Sebrae é um grande parceiro nosso. O Sebrae está investindo cerca de R$600 mil em políticas públicas para a cidade de Mongaguá. Recentemente a gente fez uma entrega na educação para os alunos do 5º ao 9º ano da rede municipal. Eles vão ter aula complementar, aulas de empreendedorismo. São jovens que vão ter os primeiros passos ali, aliás, o nome é esse, JEP, né? Jovens Empreendedores Primeiros Passos. É um sistema didático, né, apostilado, que os professores, os técnicos vão poder ensinar matemática, geografia, português, o que eles quiserem, junto com o empreendedorismo, né? Então, isso vai já criando uma geração que muitas das vezes, talvez ele não vai pensar em CLT, talvez ele vai pensar em ser um empreendedor, ser um empresário, ter um comércio, né? Então, você já vai movimentando essa cadeia produtiva também. O Sebrae, ele tem uma consultoria, uma mentoria, o Empretec, que custa mais ou menos aí por empresário, mais ou menos uma faixa de R$3.000, de R$3.000 a R$5.000. E nós estamos finalizando um acordo com o Sebrae para a prefeitura ofertar o Empretec, selecionar aí 20, mais ou menos, empresários que estejam dispostos a pegar a sua empresa de ponta a ponta, verificar desde o cafezinho da entrada da recepção até as finanças, até marketing, até
precificação, documentação, regulamentação, enfim, tudo. O Empretec ele prepara, né, praticamente o empresário ali, que muitas vezes a gente sabe quanto que é difícil para o empresário fechar as contas no final do mês. Então, o Empretec, o Sebrae faz isso. Tem vários programas, Sebrae delas, nós temos cursos de qualificação gratuitos, né? Oficinas de um dia, muitas vezes não vai perder muito tempo, não. A pessoa vai num dia lá, vai ter uma grande oficina lá com um técnico, uma pessoa preparada para isso. Temos na área da cultura, temos na área do turismo, temos toda uma parceria. E aí eu levo para você uma questão muito interessante que aí começou comigo lá como vice-prefeito. Olha só, eu tinha essa dúvida, por que Mongaguá não tem o McDonald's? Você falou McDonald's, eu vou fazer uma propaganda do McDonald's. E por que Mongaguá é a única cidade das 9 cidades que não tem a loja do McDonald's? Eu fui pesquisar isso, falei, não é possível. Por que só Mongaguá aqui não? Desmistifica pra E aí, gente. olha que legal, olha que interessante. Um amigo meu me colocou em contato com o pessoal em Itanhaém, o gerente da loja de Itanhaém, e falou assim, olha, e eles já estavam com o quiosque deles de sobremesa, o sorvetinho ali no mercado, aqui na cidade, um grande mercado, e aí eles tinham um quiosque de sobremesa. Eles falaram, olha, Mongaguá está no nosso radar, nós estamos observando Mongaguá, nós estamos gostando dos números de Mongaguá. Nós já temos um quiosque lá que era um teste para a gente ver como que é o faturamento na cidade, e eu estou para dizer para vocês que Mongaguá já está faturando mais, esse ponto está faturando mais do que daqui de Itanhaém, de mercado para mercado. E aí eu falei, então precisamos conversar com vocês. E aí chamamos ele para o gabinete, aproximamos aí da pessoa que é vamos dizer assim, o grande CEO na Baixada Santista, né? O cara que tem a chancela, porque McDonald's não é assim, um empresário vai querer investir numa loja, não é assim. Eles são grupos, você não consegue entrar muitas vezes no grupo, tem toda realmente, tem coisas que eu nem posso estar falando muitas vezes, mas o que eu digo sempre para todo mundo, trouxemos o segundo quiosque, o segundo ponto de sobremesa que fica na praça da Feira de Artesanato no centro. Eles já estão procurando o terceiro e talvez o quarto ponto. Eles querem muito a Genor de Campos, um ponto para sobremesa. E já tem, hoje eu posso dizer para vocês que já tem um pré-contrato de um ponto comercial para uma loja do McDonald's em Mongaguá. Um pré-contrato. Primeira mão, hein? De primeira mão isso aqui, hein? Olha isso aqui. Poucas vezes foram faladas, porque a rede, ela não é de abrir muitas informações. Estou falando algo assim que a gente vem acompanhando isso há longos anos, tá? Existe toda uma característica, o que eu posso dizer aqui, a loja, ela não é em qualquer ponto, ela precisa ser numa área central. Como a cidade de Mongaguá só tem 65 mil habitantes, e essa foi falado para eles, sempre uma área que ligasse com a rodovia. Então, porque na rodovia justifica quantas pessoas estão passando diariamente, né, na frente do ponto comercial. Então, tem várias características, tamanho de loja, enfim, tem muitas coisas que a parte técnica tem que ser atendida. Isso não é nem só a prefeitura vai ajudando, vai fomentando ali, né? Mas isso a gente vem acompanhando, né? A prefeita Cristina sempre deu para nós grande autonomia para tocar também esse projeto próximo deles, próximo dos interessados. E aí eu não falo assim por uma questão, McDonald's, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que prefere o Burger King, o Habib's, os lanches artesanais do bairro ali, eu também adoro. Mas eu falo pelo tamanho da empresa. É uma empresa mundial, né? Então, geração de emprego, muitas vezes para o jovem, o primeiro emprego, né? É uma questão econômica na cidade, é uma questão de geração, de impostos também, né? Visibilidade. E Mongaguá não pode ser, dentro da Baixada Santista, a única que não tem algo. Ela tem que ter, ela tem que acompanhar os crescimentos que aconteceram em outras cidades e aquilo que é positivo trazer para a cidade também. Então a gente fez essa ligação, né, esse link, e eu estou tendo o prazer de começar isso como vice-prefeito, estar como secretário, trabalhando isso junto agora com a nova gestão e podendo ir, sabe, quando você está no processo, virando as páginas, chegando para o final, eu espero estar um dia passando no drive-thru ou no caixa comprando o McLanche Feliz para meus filhos. Legal. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu precisava fazer só uma colocação, e aqui eu quero também revelar algo aqui para todos que vão assistir esse episódio, que isso vai ser lançado. Meu Deus, tem alguém me ligando. Eu tenho que cortar. Ainda bem que não é ao vivo, corta a volta. Eu tenho que cortar. Se puder, pega mais uma aguinha pra mim, por favor.
Ah, não. Meu Deus, eu nunca deixo o celular ativo. Começa zero, não, né? Não, não. Eu nunca deixo o Tá celular beleza, ativo. tá Eu ia falar um tranquilo. negócio tão legal. É. Vamos lá. Pode retomar já? Quer esperar só água? Vamos É, esperar a cortar? água entrar? Ah, tá. Quanto tempo já deu? 50? Nossa. Eu vou fazer essa última colocação. Tá. Já vamos fazer consideração final já. Essa consideração vai ser Obrigado. interessante. Acho que dá. Eu tô falando tanta coisa que acho que pacote é ruim, não é? Não, vai bombar. Isso aí vai vai muito bom, vai ser muito bom. Furo de reportagem. É. Olha o que o Redor falou. Vamos lá. Essa daqui vai ser interessante. Pode soltar? Pode lá? Rafa, eu acho interessante esse posicionamento. Eu agradeço você ter trazido essa informação aqui de primeira mão, né, para o nosso canal, aqui para o nosso quadro. E eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto no meu coração e eu queria apresentar para você. Eu acho que isso não é por acaso, tá? Primeiro eu tenho que falar quem eu sou eu, né? Quem não me conhece, eu sou uma pessoa formada em direito, sou advogado, tenho 3 pós-graduações, sou especialista em licitações e contratos, gestão pública, gestão estratégica de administração pública. Estou me formando agora em teologia, estou no último semestre. E agora eu estou me aventurando em bacharel em inteligência artificial. Onde que eu quero chegar? Eu tenho um certo know-how em que eu quero ofertar, eu quero deixar isso muito claro, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu quero ofertar para o município em que eu nasci, para o município em que eu moro. Eu tenho a honra de morar, eu ostento isso. Então, por vezes a gente conversa e fala assim, meu, vamos sair da cidade porque não tem portas abertas e tal. Não, eu vejo possibilidades aqui. Por isso que a gente provoca o sentido de políticas públicas. E eu tenho um programa, qual seja, Programa do Fornecedor Local. Eu tenho um projeto chamado Programa do Fornecedor Local, que ele tange em ensinar empresas, eu ensino empresas a participar de licitações públicas. Literalmente, eu ensino empresas a participar de licitações públicas. E eu tenho todo um projeto, e estou para te apresentar, estou apresentando em outras cidades, eu deixei apresentar aqui em Mongaguá, e esse projeto já está validado, a qual eu ensino aquele que não sabe nada a vender ou prestar serviço ao governo. Então eu quero que de antemão ofertar, eu não quero cobrar, não precisa abrir processo de licitação, não precisa fazer dispensa, não precisa fazer nada. Eu quero ofertar minha mão de obra, eu vou apresentar o projeto, você estabelece junto à sua secretaria e a gente divulga. Aqueles que tiverem interesse, querem aprender a vender ou prestar serviços ao governo, que o governo, não sei se você sabe, é o maior comprador do Brasil. Ano passado movimentou 3 trilhões de reais em compras e prestação de serviço. Então eu quero aqui ensinar aqueles que têm interesse. Eu tenho uma bagagem de mais de 10 anos. Ultimamente tenho empresas, eu assessoro empresas nesse sentido. Então aqui a gente quer trazer essa experiência, trazer como uma forma de rentabilidade e indiretamente vai nascer empresas aqui, vai gerar renda, vai gerar emprego, e teremos aqui empresários de sucesso. Não só, pra quê? Porque assim, eu não tenho aquele conceito político, tá? Eu falo isso com o máximo respeito, com o máximo respeito. Eu não tô trazendo uma bandeira política aqui, não, muito pelo contrário. Eu tô aqui literalmente demonstrando que existe possibilidade. Existe possibilidade. Mongaguá tem sim possibilidade de crescer. Mongaguá tem sim força de crescer, como foi apontado aqui as políticas aqui. E eu quero que ofertar o meu projeto Mongaguá. A gente estabelece um conjunto de aulas, uma forma de aulas, e a gente coloca isso para frente. Eu tenho certeza que Mongaguá vai continuar crescendo cada vez mais. Vamos fazer, temos que fazer, inclusive, é um dos temas aqui desse podcast, não podia deixar de falar de compras públicas, né? Quanto isso movimenta a economia, não de Mongaguá, mas do Brasil, e cada vez vai ser mais, né? Todo órgão público, ele está comprando um copinho d'água. E se você é um fornecedor de copo d'água, você está deixando de fornecer, ganhar dinheiro aí com o órgão público. Claro que precisa ter a parte técnica, processual, por isso que é isso que o doutor Fernando, eu acho que acredito que está querendo ensinar, né, as pessoas a participar de uma concorrência pública, seja um MEI, seja um ME, seja um grande empresário, que muitas vezes já é grande, mas nunca forneceu um órgão público. E ele pode ter esse business aí também, mais uma entrada, né? Então, acho que é bacana aí a gente fazer isso, começar pela nossa cidade, e muitas vezes, Mongaguá, quando precisa fazer uma aquisição de alguma coisa, ela vai procurar orçamento muitas vezes fora da cidade. Isso nós não estamos movimentando a nossa. E não encontra. E não encontra muitas vezes. Não encontra aqui, não encontra muitas vezes fora. E a gente não está movimentando a nossa economia local, isso é muito importante. Então, tenho certeza que é um grande projeto que você tem aí, devolvendo um pouco para a cidade o que a cidade
te deu de experiência, né? Então, vamos fazer isso juntos, tanto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a nossa prefeita, Cristina, com a Associação Comercial de Mongaguá, acho que é muito importante estar ligando aí também, que está cada vez mais crescendo, a gente tem uma boa relação também com a Associação Comercial de Mongaguá, e aí a gente fazer os comerciantes, empresários, empreendedores de Mongaguá entender que eles podem não só para a cidade estar fornecendo e ganhando, porque hoje o Mercado Livre entrega em qualquer região do país, Perfeito. né? Hoje os processos, por mais burocráticos que sejam, tudo digitais, né? Tudo você acompanha uma licitação de forma totalmente virtual, você não precisa ir até o Rio de Janeiro, até o Nordeste, até o sul do país para participar de uma licitação. Então, os empresários, na hora que se ligarem nisso, nessa virada de chave, isso que você está ofertando, eu acho que é muito importante para a gente poder movimentar cada vez mais a nossa economia. Perfeito. Rafa, só tenho que agradecer. A gente vai partir para o nosso final aqui, nosso episódio. Agradecer a oportunidade de ter essa conversa franca aqui, clara. Não combinamos nada, tá? A gente não combinou roteiro, a gente foi fluindo aqui, até porque a gente tinha que ser algo natural. Eu sou muito técnico, eu sou aquele cara que gosta de ler. Então, dificilmente você vai ver. Então, para eu me desenvolver aqui é até diferente, né? O Rafael já é desenrolado já, né? Dá uma bala pra ele vende aqui rapidinho. Mas, enfim, quero agradecer a sua presença. Tá? Meu primeiro emprego, não precisa nem de recorte aqui, nada, mas o meu primeiro emprego de CLT foi num shopping na cidade do Rio de Janeiro. Quando eu fui para a entrevista, o cara me deu uma Bic para vender. E aí você falou que eu venderia uma bala, eu não vendi para ele e eu não conquistei aquele emprego. Nossa. Eu estava com 17 anos, pronto para fazer 18, querendo trabalhar, e aí eu não consegui, eu perdi o emprego. Eu perdi aquele teste. E aí, quando chegou mais próximo da temporada, eu me preparei mais naquelas dinâmicas de recursos humanos, Sim, que você ia para sim. entrevista, eu fui muito mais preparado. E aí eu fiz 2 entrevistas em 2 lojas, né? Uma de surfwear e uma que é uma grande empresa também, hoje posso dizer, não só do Brasil, mundial também, que é a Osklen. E aí eu passei nas 2 entrevistas. Que legal, Eu vendi que mais legal. do que uma Que caneta, eu legal. vendi mais do que eu precisava. E aí eu passei nas 2 entrevistas, eu tive a oportunidade de escolher qual loja que eu ia trabalhar, né? Entendi. E aí eu escolhi a Osklen, trabalhei. Antes de vir para voltar para Mongaguá para cursar a faculdade de Direito, antes de entrar na assessoria da Câmara Municipal, antes de ser vice-prefeito, antes de ser gerente regional da CDHU, antes de ser candidato a prefeito ou vice-prefeito, antes de passar pela Secretaria de Esporte, que na época era diretoria de Sim. esporte, acumulando ali como vice-prefeito. Antes agora, passei pelo jurídico da SP Trans, né, já como advogado, já tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa pública, que é a SP Trans, assim como a CDHU também. E depois, agora finalizando, depois de ser vice-prefeito, estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O cargo comissionado, ele tem data para começar e data para acabar. Quem está no governo, quem está numa gestão pública, tem que entender isso, principalmente os comissionados. E aí, independente se você vai ficar lá 1 mês, ou você vai ficar lá 10 anos, 20 anos, ou você vai fazer carreira na gestão, você tem que se empenhar, você tem que ser responsável, você tem que saber entrar e saber sair, você tem que saber o que você está fazendo. E eu acho que o teu tema, o tema gabinete, o tema gestão pública é um grande tema. Muitas vezes as pessoas olham com, eu não gosto de política. Todo mundo que não gosta de política, meu pai sempre falou isso para mim, todo mundo que não gosta de política é liderado por alguém que goste. Eu gosto da gestão pública, eu gosto da minha cidade, eu gosto de atender o povo. Foi assim que meu pai me ensinou na parte política, né, da coisa, como atender a população, e eu cresci nesse meio. Eu não, se falasse assim, Rafael, vai construir um prédio, eu não conseguiria, talvez. Rafael, vai trabalhar no chão de fábrica, eu vou treinar bastante, vou me capacitar bastante, mas o que eu gosto de fazer realmente é gestão pública. Tanto que eu passei por todos os órgãos, sempre deixei bons resultados, nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum processo, não tive, graças a Deus, um histórico muito bom aí, independente de lado político, independente de quem está no poder, independente de partido, esquerda ou direita, né? Eu sempre priorizei o quê? O trabalho, né? Eu trabalho para a minha cidade, devolver aquilo que a cidade está me ofertando. Então, enfim, eu achei muito interessante teu projeto. E aí eu finalizo, Fernando, eu gosto de falar, mas eu finalizo. Eu também tenho um projeto, eu quero contar contigo, você sabe o que é, nessa questão de gestão pública, porque tem muitas dores
Tem muita gente com dor que entra numa gestão pública e não sabe o que vai fazer, não está preparado para aquilo que está sendo portariado, e você, pelo teu know-how, pela tua experiência, você é um cara de Deus, você é um cara que tenho certeza que pode Amém. ajudar muito, né? Não é Mongaguá, é o Brasil, é quem está hoje entrando num cargo comissionado, ou às vezes até efetivo, como eu sempre falo, mas enfim, o cargo comissionado que vai para uma demanda aí de gestão pública. Se a gestão pública está atendendo a população, você tem que dar o seu melhor, certo? Perfeito. Gente, esse foi o Papo de Gabinete. E eu até quero dar a última palavra, por mais que o Rafa falou muito aqui, ainda quero dar a última palavra para ele, mas olha que interessante, como a gente expõe a realidade, a verdade aqui, né? Como eu falei, eu sou técnico, então eu sempre quero explorar política pública, sempre quero explorar essa ideia de como estamos levando a Mongaguá à seriedade. E eu acho que o que resume essa última sua fala é legado. Querendo ou não, você está seguindo um legado, mas não somente, você está construindo o seu. Eu acho isso muito bonito, que você continue assim, e com esse empreendimento no sentido de pessoa, que eu admiro muito. Por mais que nós nos aproximamos há pouco tempo, ainda admiro muito você há muito tempo, né? Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui conosco, e eu quero que dê a oportunidade de você dar a última palavra. Obrigado, eu já falei bastante, né? Mas eu acho que é isso, falar da gestão pública sem ranço, sem você... A gente vive numa cidade. Eu fico indignado muitas vezes quando o próprio morador, o próprio político da cidade difama, fala mal da sua cidade. Por mais que ele tenha que ser crítico, fiscalizador, que hora ele tem que fazer um pouco de populismo, tudo bem, mas falar mal da tua cidade? Não, jamais. É a tua casa, é teu quintal de casa, é onde você cria teus filhos, onde você empreende, a não ser que esse político, essas pessoas, não empreende na cidade. Porque se ele soubesse o valor que dá para empreender, né, para você vender algo, para você divulgar algo, você não estaria falando mal daquilo que você faz ou da onde você vive. Então, eu sempre tratei Mongaguá, e eu já fui vereador de situação e vereador de oposição. Eu sei também, quando eu era vereador de oposição, que eu tinha que me policiar nas minhas críticas. Jamais eu falava das pessoas, né, no particular, jamais eu falaria mal da minha cidade. Eu falaria de serviço que não está acontecendo, eu fazia minhas críticas, minhas cobranças, mas eu sabia pontuar. Hoje não. Hoje, até com o uso de inteligência artificial, de redes sociais que se escondem, né, em inteligência artificial, eles começam a difamar, falar mal da cidade, e isso propaga de um certo jeito, porque, vamos fazer uma análise aqui rápida, não é nem comparando, tem gente que gosta, mas um Cidade Alerta, ele tem muito ibope. Vai fazer um programa de falar de quantos serviços um gestor público está fazendo e divulgar aquilo lá. Certamente não vai ter mais ibope do que o Cidade Alerta, né? Porque aquele negócio da matéria ruim, né? A matéria de sangue, ela vende, né? Ela chama atenção. E aí as pessoas ficam vendendo a cidade dessa maneira, e eu acho que não é legal. Eu prefiro 1000 vezes postar a minha plataforma de pesca, a minha orla da praia, o meu comércio, a minha Avenida Marina, Getúlio Vargas, o meu Agenor de Campos, que agora, uma hora à noite, tá cheio de gente consumindo ainda nos seus comércios, do que eu ficar falando de coisas ruins que acontecem. Não é só em Mongaguá, acontece em todas as cidades, né? Um furto, um roubo, infelizmente, uma quebra de um veículo, enfim, um acidente de trânsito, uma invasão de uma residência. Eu prefiro 1000 vezes ser positivo do que ser negativo. Então, com essa final de palavra, que eu acho que para quem entra ou quer estar numa gestão pública, seja qual for o cargo, que ele entre com essa positividade. Não entre querendo fazer o mal, não entre querendo quanto pior melhor, não entre querendo torcer para o quanto pior melhor, e aí a gente vai ter, sim, sempre um diferencial na gestão das cidades. Perfeito. Meus parabéns. Rafa, obrigado. E eu quero agradecer aqui e finalizar nosso episódio, um dos nossos primeiros episódios, Papo de Gabinete. E tem muita coisa boa vindo aí. Nós vamos aumentar essa régua, tá? É o secretário de nível municipal. Teremos outros secretários de municipais aqui, não somente de Mongaguá, mas de outras cidades. Já estão agendados. Teremos chefe de executivos aqui. Teremos deputados federais. Enfim, tem muita coisa boa chegando. Nos acompanhe. Nós iremos falar abertamente tudo quanto que for gestão pública. Muito obrigado.